É importante, irmãos, aquele caderninho, aquele PDF que nós mandamos no grupo, tudo que nós estamos falando aqui está escrito lá, tá? Eu procuro até ir mais ou menos à risca do que está escrito lá, justamente para isso, partindo do pressuposto que os irmãos deram uma lida, né, deram uma olhada naquele material ali, e para que a gente possa estar discorrendo em cima dele, tá? Aí vem uma pergunta agora. Como nós falamos que Jesus fez 35 milagres que foram registrados, a pergunta: será que foram apenas 35 milagres? Pergunta para o seu irmão do lado aí: foi só 35 milagres? Sim ou não? Não. Perfeitamente, irmãos. Na verdade, Jesus realizou muito mais do que 35. E uma prova disso está no Evangelho segundo João, que ele diz: ainda muitas coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem aí do mundo inteiro caberia os livros que fossem escritos. Olha que coisa magnífica, né? Está escrito em João capítulo 21, verso 25. Uma parte, a questão do milagre. Tinha um irmão que ele dizia assim, né? Orientando a igreja, falava assim: irmãos, você fica pedindo a Deus um milagre, né? Mas não precisa Deus te livrar de um acidente, ser numa rodovia, o carro dá perca total, para você falar que Deus fez um milagre na sua vida, né? Só de um irmão acordar e estar vendo, ouvindo, né? Isso já é um milagre, né? Só do irmão estar caminhando, a irmã está caminhando, isso já é um milagre. Então são milagres a todo momento. Hoje mesmo fui para Pirajuba ali, Campo Florido, né? Chegando na Pirajuba, um IP, tinha vários, né? Mas tinha um IP branco, uma coisa maravilhosa. Falei: gente, olha que coisa. Parei, falei: vou parar, vou tirar uma foto desse IP aqui, né? Coisa linda. E se retratando disso, irmãos, às vezes nós somos falhos em agradecer a Deus pelos milagres. No Nordeste, né, que é ali no Agreste, me falha a nomenclatura agora, mas ali no sertão nordestino tem um cacto chamado mandacaru. Inclusive tem até algumas músicas nordestinas que usa esse cacto, né? Fala desse cacto. Mas o interessante desse cacto, irmãos, é que ele solta uma flor, é uma flor muito bonita. Depois, se os irmãos pesquisarem na internet, vocês vão ver a flor do mandacaru. Ela abre à meia-noite. À meia-noite abre e pelo amanhecer ela já murcha e definha, né? E aí uma pergunta, né? Qual o sentido disso? Essa flor, ela está glorificando a Deus, ela está mostrando a Deus que tudo que Deus fez para ela, ela está retribuindo, dando aquela flor para o Criador. Então, se nós olharmos os animais, quando chove, por exemplo, o canto dos pássaros é diferente, o da seca é diferente, porque na seca eles estão pedindo a chuva para o Senhor, e quando chove eles cantam diferente, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus. Então nós também precisamos sempre estar nessa condição de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de ser grato ao Senhor por todo o bem que Ele fez. Então, no nosso estudo de hoje nós vamos falar sobre o servo do centurião de Cafarnaum, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao 13. Alguém que não leu nas aulas anteriores, poderia ler para nós, por favor? Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 13. Enquanto os irmãos acham, esse relato ele fala da cura, né? Fala de valor, fala de fé, e acima de tudo ele revela a graça e a disposição de Jesus em favorecer quem o procura, né? Com uma atitude certa.
Porque Tiago também ele fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então não adianta nós procurar o Senhor não tendo uma atitude correta. Nós precisamos ter uma atitude correta para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Esse episódio também está marcado em Lucas, né, capítulo 7, do verso 1 ao 10. Porém, nós vamos ler aqui Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao 13. Vendo Jesus entrar em Cafarnaum, apresentou-se ele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiram: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós lemos uma passagem dessa e ela tem tanta riqueza de detalhes, ela tem tanta informação, e às vezes passa despercebido. Os anos vão passando na nossa vida e a gente começa a ler a palavra de Deus como um livro normal, como um jornal, como uma mensagem do WhatsApp, e na verdade ela não pode, né? Tem coisas na nossa vida que nós não devemos, mas ler a Bíblia de qualquer maneira nós não podemos fazer isso, né? É muito importante nós tirarmos um tempo para ler as Sagradas Escrituras e às vezes separar uma parte e até orar a Deus: Senhor, isso aqui que o Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? O que o Senhor gostaria que eu fizesse com esse conhecimento, através dessa obra, Senhor? O que o Senhor pode fazer na minha vida? O que o Senhor pode fazer na igreja? E assim por diante. Então aqui, primeiramente, nós vamos ver um aspecto desse milagre, né? Um centurião, né? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando. Começa por aí, irmãos, que um centurião é um soldado, um comandante que comanda 100 soldados. Então ele é uma autoridade, é uma pessoa que comanda, que dá ordem. Mas ele diz aqui que ele chegou implorando, pedindo, né? Ou seja, ele veio na contramão, né? Deixando de lado toda a sua autoridade, a sua posição, o eu sou, eu faço, eu aconteço, porque eu tenho dinheiro, porque eu posso, porque comigo é desse jeito mesmo, se não for do meu jeito não serve, né? Mas do Senhor a todos que chegaram agora, né? Então, irmãos, o centurião ele era um oficial romano
responsável por comandar 100 soldados. Alguns centuriões se converteram, né? Esse aqui foi um deles, não ficou mencionado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o nome dele, porém, aquele de Atos, capítulo 10, ficou registrado o nome dele, que também era um centurião, por nome de Cornélio, onde Pedro esteve na casa dele e ali anunciou a Jesus Cristo e creu ele e a sua casa, né? Teve esse caso do centurião Cornélio, que está em Atos capítulo 10, e também em Mateus capítulo 27, nos fala de um outro centurião que creu no Senhor Jesus, estando ao pé da cruz no momento da sua morte, né? Quando o sol se tornou em escuridão, ali o dia se tornou escuridão, o sol se escondeu e o Senhor entregou ao Pai o seu Espírito. Ali um centurião também faz uma menção, está no capítulo 27 de Mateus. Então tudo isso ressalta o que? O poder do Evangelho de Jesus Cristo. E isso mostra, irmãos, que não há ninguém impermeável ou ninguém inalcançável, inatingível pelo Evangelho. Qualquer pessoa pode ser tocada pelo Evangelho, pode ser agraciada. Tem até o Tiago Nigro, né, que é o dono da Rico Investimentos, aquela empresa que faz, onde as pessoas fazem ali investimentos, e ele escreveu um livro do 1000 ao 1 milhão, e tem um depoimento dele, que ele se converteu recentemente, e ele se converteu e no depoimento dele, ele fala assim que ele trabalhou a vida inteira para ter paz, e buscava no dinheiro a paz, e quando ele se tornou uma pessoa realizada financeiramente, que tudo que ele queria, ele poderia ter, e aí ele falou assim, mas o dinheiro só vai me dar isso, né? Ainda está faltando alguma coisa, eu não tenho paz, né? Aonde será que eu vou encontrar? E aí ele começou a conversar com o Tiago Burnet, creio que os irmãos boa parte conhecem, e ele falou, olha, você só vai encontrar essa paz em Cristo, né? Começa a ler o Novo Testamento, e aí ele começou e realmente, de fato, foi convertido. E para os irmãos verem o poder aquisitivo dele, ele falou para o Tiago, eu quero batizar, quero que você me batize, só que eu quero que seja no Rio Jordão, né? Aí saiu, pegou um aviãozinho, foi lá e batizou no Rio Jordão, né? Não vamos questionar o mérito aí do financeiro, mas o interessante é isso, é uma pessoa de um alto poder aquisitivo, tudo que queria tinha, mas não tinha paz, porque lhe faltava Cristo no coração, faltava o Evangelho, certo? Então nós, irmãos, nós precisamos também ter isso em nós, de estarmos sempre em contato com o Evangelho, em contato com a Palavra de Deus. Tem até uma máxima, uma fábula, digamos assim, que chegou um pastor novo na igreja, né, ali, e aí tinha uma família que quis fazer uma média e falou, olha, pastor, eu quero que domingo, depois do culto, o senhor vai jantar na minha casa. Ah, tudo bem. E aí colocou talheres de prata, né, colocou as taças de cristal, os pratos de porcelana, aquilo para agradar o pastor, né, aquela coisa mais linda. Tinha um aparador assim entre a sala e a cozinha, e ali tinha uma Bíblia aberta, aquelas Bíblias grandes, né, de púlpito, aberta, coisa mais linda. E ali eles jantaram e foram embora. O pastor foi embora. Quando foi lavar a louça no outro dia, a secretária ali falou, está faltando uma faca. A esposa dele falou, aquele pastor levou a faca embora. Esse pode, chegou agora na igreja e já faz um papelão desse. Eu vou conversar com ele. O irmão, né, tentou lhe contemporizar, não, pelo amor de Deus, não faz isso e tal, né, vamos ver se nós achamos essa faca. 1 semana, 2 semanas, não acharam a faca. E ela, não, eu vou falar com o pastor, porque ele levou a faca, onde se viu isso. Não faz isso. Mas passaram 3 meses, 3 meses, a esposa cobrando e tal, o esposo falou assim, não, vamos fazer um jantar aqui, e vamos convidar ele novamente para vir aqui em casa, né? Vamos
convidar ele novamente para vir aqui em casa. Vamos pelo menos sentir, porque nós vimos nesses 3 meses, parece uma boa pessoa, né? Uma pessoa de bem, centrada, né? Um sermão maravilhoso, a gente sente a virtude, não faz sentido, por que ele pegou uma faca, né? E ali, tal, chamaram o pastor para jantar novamente. E ali, só que não colocaram mais os talheres de prata, nem os cristais, nem a porcelana, foi tudo simples. E ali, durante o jantar, a esposa tomou a iniciativa e falou assim: pastor, o senhor, não sei se o senhor prestou atenção e tal, os talheres de prata, hoje não tem e tal. Tem, inclusive, aquele dia que depois que o senhor jantou aqui, sumiu uma faca, e eu fiquei muito chateada, e nem estou usando mais os talheres de prata. E aí ele levantou assim, né? O irmão, não, pelo amor de Deus, o senhor vai embora. Não vou embora não. Eu vi vocês têm uma Bíblia ali no aparador, né? Tem. E aí chegou lá assim, pegou a Bíblia, estava aberta, nos Salmos, né? Coisa maravilhosa. Aí quando ele virou a folha assim, pegou a faca. Falou: aqui, irmã, a faca da irmã está aqui, ó. Eu só queria ver se vocês estão lendo a Bíblia. A minha intenção era essa, saber se vocês estão lendo a Bíblia. Se a irmã tivesse lido uma página da Bíblia nesses 3 meses, a irmã teria encontrado a faca, né? Então que isso não vá acontecer conosco, né? E se chamar o pastor para jantar na casa de vocês, às vezes falta um talher, dá uma olhadinha na Bíblia, né, pastor? Vai ler a Bíblia que talvez vocês encontrem o talher, tá? Então, irmãos, tudo isso, né? Descontração à parte, tudo isso ressalta, irmãos, o poder do Evangelho de Cristo, né, na nossa vida. Então, as principais, para nós entendermos, as principais divisões do exército romano, irmãos, naquela época, era a decúria, né, que tinha o decurião, que era uma pessoa que estava sobre 10 soldados, que hoje para nós aqui seria um sargento no exército, né? A centúria, que é o centurião, que estava sobre 100 soldados, e a corte, que ficava entre 500 e 600, e a legião, 6.000 soldados. Então o centurião estava ali, mais ou menos no 3º nível da hierarquia do exército romano. Eles são mencionados em muitos lugares do Novo Testamento. E esse Jesus aqui, irmãos, esse homem, quando ele procura Jesus, intercedendo pelo seu servo, que ele não teve o nome na Bíblia mencionado, mas teve a sua nobreza, a sua humildade e a sua fé exaltada, mencionada, né? Trazendo um contraste com aquelas pessoas da época, com os judeus mesmo, né? Com os fariseus, com os saduceus, com os rabinos da época, porque aquele homem, quando foi encontrar com Jesus Cristo, ele não tinha dúvida nenhuma de que Jesus era o enviado de Deus. Ele não tinha dúvida nenhuma. Enquanto os judeus, os fariseus, os saduceus, eles queriam sinais, não sei se esse aí é o Cristo, ainda, né, a família que ele veio, o jeito que ele nasceu é meio duvidoso, podia ser de uma linhagem logo de José, um carpinteiro, né? Podia ser uma família mais nobre para sentar no trono. Eu não sei se essa pessoa aí vai ser indicada. Então os saduceus, os fariseus, irmãos, por acharem que era um povo tão assim elevado, escolhido por Deus, o povo que na face da terra não tinha ninguém melhores do que eles, né? E às vezes nós encontramos, às vezes alguma igreja assim, ou às vezes algum crente dessa forma, né? Não, porque eu sou servo de Deus, né? Porque eu faço, eu aconteço e tudo mais. Então, irmãos, que nós venhamos a descer do nosso pedestal e agir como agiu esse centurião aqui, né? Então, uma pessoa humilde, no verso 8 diz, né, o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda, com uma palavra, o meu rapaz será curado. Algumas traduções um pouco diferentes, mas é mais ou menos isso, né? Isso aqui demonstra, irmãos, que ele foi uma pessoa extremamente humilde. Vocês acham que a casa dele era uma casa simples? Sim ou não? Fala para o seu irmão do lado. Será que a casa dele era simples?
Não é verdade? Não era, né? Hoje nós vemos aqui um sargento não ganha mal, um centurião tomaria conta, seria responsável por 10 sargentos. Então imagina o salário dele, né? Ele ainda saiu de Roma e estava lá no Oriente, né? Para ir num destacamento desse, ele ainda já teria ganhado um pouco mais. Então era um nível elevado. Só que quando ele fala, irmãos, que eu não sou digno de que entres na minha casa, não era se referindo a uma casa simples, é que ele era um homem pecador, reconhecendo o seu pecado, porque na mitologia romana, irmãos, ela é muito equiparada à mitologia grega, são milhares de deuses, certo? Cada um mais poderoso do que o outro, mais forte do que o outro, eles adoram planetas, adoram o sol e assim por diante, né? E ali ele estava naquele momento reconhecendo o poder de Jesus Cristo, e ele falou: Senhor, eu sou uma pessoa tão impura, uma pessoa tão errante, tão falha, a minha religião é tão diferente do Senhor, da de vocês, que eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa, né? Talvez um dia, talvez quando eu me converta totalmente, a minha casa seja transformada, talvez o Senhor seja digno de entrar, ou eu seja digno de que o Senhor entre na minha casa, né? Então, tem pessoas que acham já que a humildade ela é uma autodepreciação, é uma baixa estima, né? E não é, irmãos. Tem as pessoas que têm a crença limitante, que acham assim: não, porque não, eu sou pobre mesmo, eu vou andar rasgado porque meu pai era assim, meu avô era assim. Isso não é humildade, irmãos. Pelo amor de Deus, isso não é humildade, isso é uma crença limitante, tá? Precisa ser quebrado esse pensamento, porque a pessoa pode ser pobre, a pessoa pode ser simples, mas andando com a roupa limpinha, se rasgou, costuradinha, bonitinha, né? Cabelinho bem cortado, barba feitinha, passado um perfuminho, né? Isso aí é o básico. Então isso aí a pessoa pode ser humilde e tendo a autoestima lá em cima, certo? Lá em cima, né? Não, porque eu sou servo de Deus, né? Eu sou a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, tem uma centelha divina em mim. Quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, veio em mim também uma centelha divina. Então nós precisamos ter isso em nós, né? Não sermos humildes, mas não sermos aquele coitadinho que a gente quer que todo mundo tenha dó de nós, né? Tem pessoas que às vezes, toda vez que a gente encontra ela está contando um problema. Porque aconteceu isso, porque a minha vida é isso, porque aquilo, né? Ela querendo que a gente ache que ela é uma pessoa humilde demais, uma pessoa coitadinha simples demais, e isso também está errado. São crenças limitantes. A pessoa quer uma plateia, quer que alguém sinta pena dela, sinta que ela é uma pessoa que precisa de ajuda. Na verdade precisa mesmo, mas mais uma ajuda intelectual, emocional, do que uma ajuda ali para mudar de fato a sua vida no sentido seja financeiro ou estrutural. Então aqui, tudo que nós vimos anteriormente foi necessário para vermos o valor da humildade desse centurião ao aproximar-se de Jesus. Ele não era qualquer um, né, em termos militar, social, político. Ele tinha poder sobre Jesus, né, para dizer, né, porque se nós analisarmos, irmãos, como nós falamos aqui dos saduceus, dos fariseus, Jesus era quase que um andarilho. Ele mesmo diz, né, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele fala, as raposas, até as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele sempre dormia, às vezes de favor. Uma coisa que é interessante, Jesus nunca dormiu em Jerusalém, tá? A única noite que ele passou em Jerusalém foi a que ele foi preso. Sempre ele dormiu em Betânia, que era na casa de Marta e Maria e Lázaro, ou ele passava no horto, ali no Monte das Oliveiras, uma parte orando e outra parte descansando, mas na maior parte do tempo orando.
Então, ele não tinha casa. Se nós formos analisar também, não fazia sentido uma pessoa que estava andando para aqui e para ali, sempre levando a palavra, comprar uma casa. Teria que comprar uma casa no lugar, uma casa em Cafarnaum, uma casa aí na Galiléia, outra na Judéia, e assim por diante, né? Não fazia sentido também. Então ali, por isso que os saduceus e os fariseus até achavam ele meio assim, quase que como um andarilho. E então o centurião, ele poderia chegar e falar assim: olha, eu quero que você vá na minha casa agora, eu estou com um problema lá e você vai resolver para mim, e ai de você se não resolver esse problema. Ele poderia ter chegado assim, certo? Pela posição dele. Só que tudo tem o seu tempo também. Igual naquele dia em que o Senhor estava pregando e alguém chegou e falou: quem é Jesus? Ele disse: eu sou. O pessoal caiu todo mundo. Nós vamos chegar lá e ali de repente eles levantaram e foram embora e não colocaram as mãos no Senhor, porque não era o tempo. Então aqui nós vemos a humildade dele, né? Mateus fez questão de colocar que ele chegou implorando. É diferente de pedir. Pedir: pastor, dá para o senhor ir em casa fazer uma oração, precisando, né? Problema, sim. Agora se chegar assim: pastor, pelo amor de Deus, eu preciso te levar lá em casa, estou passando por esse problema, assim, certo? Então uma coisa é pedir e outra coisa é implorar. E o centurião, ele chegou implorando. Ele não exigiu, não reivindicou, mas ele suplicou a ajuda do Senhor, reconhecendo todo o poderio que estava, toda a autoridade que estava sobre o Senhor Jesus. E nós precisamos também, irmãos, sempre reconhecer o poderio e a autoridade que está em Jesus, porque nós, irmãos, tirando a modéstia de lado, nós não somos qualquer um. Nós somos pessoas extraordinárias, espiritualmente dizendo. Quantos homens e mulheres nessa cidade, andando para cima e para baixo, e boa parte, se você perguntar se crê em Deus, creio. Já leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Não sabe. Qual foi a última vez que você foi numa igreja? Seja qual for, não sabe. De um dado da Polícia Militar, 92% dos adolescentes que são presos, que agem, que cometem algum delito, eles não têm uma religião definida, ou não frequentam uma igreja. 92% dos adolescentes, ou seja, de cada 10, 9 e um pouquinho não frequentam uma igreja. Ou seja, os pais não falam de Cristo, a tia não fala, o avô não fala, o primo não fala. E aí vem um questionamento para nós aqui agora, certo? Você está falando com a sua família sobre Cristo, sobre o Evangelho? Você está mostrando para a sua família quem você é, a autoridade de Deus na sua vida por intermédio de Jesus Cristo? Você não é apenas um qualquer, mas é um homem ou uma mulher que creu no Altíssimo e reconhece Cristo como seu Salvador? Isso é muito importante. Então, todo o seu aparente poder ali, ele se mostrou nulo para resolver aquela necessidade. Por isso ele procurou Jesus. E nós, irmãos, só podemos ser salvos pela graça e pela misericórdia divina. Então, quando nós olhamos para a nossa real situação, nós vemos o quão falível ou perecível nós somos, e o quanto nós precisamos de estar interagindo com o Senhor. Com esse momento que nós estamos aqui, irmãos, é digno de louvor, né? Porque são poucas pessoas que tiram um determinado tempo para ir à igreja. Quando eu era jovem, uma vez fui fazer uma visita junto com o irmão, e nós fazendo a visita, e aquela família ali falou: não, nós vamos na igreja 2 vezes por semana. Eu falei: meu Deus, mas só 2 vezes na semana? Naquela época eu ia todo dia na igreja, né? E acho que só 2 vezes. Aí quando nós estamos de lá, eu conversei com o irmão e falou assim: não, você tem que dar graças a Deus deles irem 2 vezes na semana. Tem pessoas que às vezes vai uma, ou às vezes falha 1 ou 2 semanas sem ir na igreja.
Então, irmãos, o que nós estamos vivendo aqui, o mérito não é só dos pastores, mas o mérito é de cada um dos irmãos que está deixando ser movido e guiado pelo Espírito Santo, porque os irmãos podem falar assim: não, mas eu já congrego, já vem na quinta, já vem no domingo, terça que tem, né? Terça tem um movimento também, né? Terça já tem um movimento, e agora na quarta nós ainda estamos estudando a palavra, mas glória a Deus nas alturas por isso, por nós estarmos buscando esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, diz assim: devemos nós humilhar-nos debaixo da poderosa mão divina. Irmãos, então, se nós estivermos debaixo das mãos poderosas do Senhor, irmãos, vai acontecer mal? Seria hipocrisia da minha vida dizer aqui para vocês que a vida nossa seria um mar de rosas, porque nós estamos sujeitos a tudo que o mundo aí fora passa, nós estamos sujeitos a passar também. Só que tem uma diferença: quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, o Senhor passa conosco, o Senhor passa com a gente, e isso reconforta, nos dá alívio e ânimo para continuar a nossa luta e a nossa jornada. E uma outra parte aqui que mostra, irmãos, que ele não era judeu, era romano, como nós já falamos, né? O Senhor Jesus faz muito claro isso quando ele diz assim sobre os filhos. Quando o Senhor Jesus se maravilha de ver a fé que está naquele homem, então ele fala assim: os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus falando. E, irmãos, ele até fala, tem uma outra parte que ele diz: olha, virão do ocidente e do oriente, do norte e do sul, e assentarão à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos virão de longe para sentar-se à mesa. E nós estamos aqui, irmãos, no ocidente, né, buscando um espaço nessa mesa para assentar juntamente com Abraão, Isaque e Jacó, e ver o Senhor face a face. Então, de todos os evangelhos, irmãos, Mateus em especial deixa claro que o ministério de Jesus se limitou quase que exclusivamente a Israel, né? Se nós lermos o capítulo 10, verso 5, quem estiver com a Bíblia aberta, leia o capítulo 10, versos 5 e 6. Os irmãos vão entender aí que Cristo, a princípio, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Certinho, Deus abençoe. Então, viu, quando o Senhor Jesus enviou os discípulos nas suas primeiras missões, ele deixou bem claro: não procura gentil e muito menos os samaritanos, porque naquela época os samaritanos não se comunicavam com os judeus, né? Ali os samaritanos ali, mais ou menos naquele lugar ali onde está a faixa de Gaza hoje, para os irmãos terem uma noção da rixa deles, que vem, irmãos, desde da época que eles saíram do Egito e foram entrando na terra prometida. Aquela faixa ali era um espaço de terra que era para ser tomado. Naquela época não foi, eles pouparam a vida daquele povo, e o Senhor fez uma promessa que aquele povo seria uma pedra no caminho deles. Então é bíblico, paz ali, irmãos, só na volta do Senhor. Então a expressão, irmãos, ovelhas perdidas da casa de Israel, é exclusiva do Evangelho de Mateus, tá? É uma das exclusividades do Evangelho. Nós não vamos ler isso nos outros Evangelhos. Então aquele homem era um gentil, isso fica claro, mas embora sendo fora da comunidade de Israel, ele vem para procurar Jesus. Enquanto muitos daqueles que deveriam tê-lo acolhido, como os saduceus e os fariseus, os essênicos e assim por diante, né, recebido ele, o desprezaram, né, o hostilizaram, né, dizendo até mesmo que ele tinha demônios. Alguém aí leia Mateus capítulo 12, verso 24.
irmãos viram, Jesus acabava de ter feito uma obra expulsando um demônio, e ali os fariseus olhando, sei não, isso aí, ele está expulsando isso aí, mas é pelo príncipe dos demônios que ele está fazendo isso aí não é de Deus não. Mostrando aqui, irmãos, que aqueles que era para abraçar ele, realmente estavam cegos, né? Então a cegueira e a incredulidade de Israel, elas são contrapostas aqui na fé desse homem que é considerado um gentil, né? Para quem Jesus era mais do que um mero pregador. Ele não via em Jesus apenas um pregador, era alguém que podia curar o seu servo, né? E aquele servo para ele era valioso. Naquela época, irmãos, um servo, um escravo, né? Mateus aqui foi bem polido na hora de falar, mas servo e escravo era praticamente a mesma coisa, porque não recebia salário, né? Então era assim, se eu tinha um servo, um escravo, e ficava doente, o que eu fazia? Eu ia, descartava aquele lá e comprava o outro, falava, vamos, vida que segue, né? Estamos indo embora, vamos dar sequência na vida. Mas o centurião aqui, irmãos, ele falou, não, é um ser humano, é uma vida, é uma alma, é alguém que tem sentimento, talvez até tinha família. Eu não posso simplesmente descartar e comprar outro, não que me falte dinheiro, mas me falta a coragem para fazer isso, porque eu tenho o sentimento. Naquela época ele nem sabia qual era esse sentimento. Hoje nós entendemos que esse é o sentimento do cristão, do verdadeiro cristão, se comove com a dor alheia, que tem a vontade de ver o outro bem também, que falta muito por aí na sociedade. Às vezes as pessoas, elas nem precisam estar bem, se quem está próximo a ela não estiver bem, eles já ficam felizes, né? Pessoas que estão num círculo de amizade ali, geralmente porque nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós nos relacionamos. Até mesmo em questão de salário, as pessoas que a gente se relaciona, a gente ganha mais ou menos 20% a mais ou 20% a menos. Até o nível salarial do nosso meio é mais ou menos o mesmo. Então está tudo beleza, é todo mundo igual. Mas de repente alguém começa a destacar, às vezes é promovido na empresa, ou às vezes fala que vai comprar algo novo, ou fala que vai começar a estudar a Bíblia, né? Peraí, está diferente isso aí, começa a incomodar, começa a chamar a atenção. Então nós precisamos clamar a Deus para que esse sentimento não esteja em nós, e que quando alguém próximo a nós começar a melhorar, a crescer, seja espiritualmente, materialmente, intelectualmente, que nós venhamos a aplaudir e continuar orando por essa pessoa para que ela se torne ainda melhor, cada vez melhor, para que a gente venha participar desse movimento na vida da pessoa. O que aconteceu? Uma prova disso quando Cristo começou, era um pouquinho ali, ainda não tinha nem os seus discípulos, e João estava no auge, né? Vários discípulos, e pregando, e batizando, e já batendo de frente com o Herodes, Filipe e tal, e aí batizou o Senhor Jesus, e ali o Senhor começa a chamar um daqui, outro dali. De repente os discípulos do Senhor Jesus começou a batizar, porque o Senhor Jesus nunca batizou ninguém, só os seus discípulos batizavam, e de repente o povo que estava com a atenção voltada para João, começou a voltar a atenção para Cristo, porque o próprio João também disse, né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito é o nome santo do Senhor. No seu batismo, o Senhor permitiu que veio ali o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba, né? Descendo ali sobre Cristo. Então teve toda uma movimentação, uma preparação para que o povo recebesse a Cristo. Mas o que nós vamos fechar aqui essa linha de raciocínio, o Senhor Jesus com seus discípulos começou a ter um maior número de pessoas, e João foi caindo o número de pessoas junto com João. E aí sempre tem aquele que gosta da alfinetadinha, né? O fuxiquinho e tal, que o Senhor nos livre disso. Eu creio que aqui não tem, né? Só muito longe daqui que tem esse problema. Alguém chegou e falou, você viu, João, lá, Cristo está batizando mais do que você, os discípulos dele, o povo está seguindo mais ele do que você agora, você viu? O que ele disse?
Os irmãos, alguém recorda, menos o pastor? O pastor está proibido. João simplesmente disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, você quer cortar uma fofoca, um fuxico, você vai lá no talho, lá embaixo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Acabou a conversa. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu fiz, e eu sei quem ele é, e sei quem eu sou também. Então o momento agora é dele. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmãos, para o povo de Israel, Jesus era alguém em avaliação, né? Uma avaliação constante, que ele precisava provar quem ele era, né? Enquanto para o centurião romano, ele era alguém digníssimo, uma pessoa de estimada honra, né? Uma pessoa que para estar diante dele não poderia ser de qualquer maneira, deveria ser com reverência e realmente humilhação. E por isso que ele chegou daquela forma, implorando. E nós, irmãos, às vezes faltamos com a nossa, digamos assim, com a nossa reverência, uma hipótese. Mas não estou aqui, pastor, pelo amor de Deus, para doutrinar a igreja, tá? Mas nós estamos aqui falando acerca do Evangelho. Às vezes nós dobramos o joelho, isso acontece comigo mesmo, e às vezes eu tenho que me cobrar sobre isso, que a gente vai fazer uma oração, você dobra o joelho ali, e se a gente der bobeira, você fala ali meia dúzia de palavras só e começa: nossa, eu preciso levantar daqui, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, nossa, hoje eu tenho que pagar isso, eu tenho que visitar aquele cliente, meu Deus, eu esqueci de colocar isso no carro, certo? Então às vezes acontece, irmãos, acontece de levantar da oração e voltar e ajoelhar de novo e pedir perdão para o Senhor e falar: Senhor, eu não dei para o Senhor, não entreguei o que o Senhor merece, e faço uma outra oração. Então, às vezes, isso, se nós não nos policiarmos, irmãos, isso acontece. E uma prova disso é quando ele estava aflito ali no horto, no Monte das Oliveiras, e ele chamou 3 para estar com ele, dos seus discípulos, e eles dormiram. Quer dizer, para eles estava confortável, estava beleza. Quem ia passar o problema não era eles, né? Então, era confortável. O senhor já viu isso que fizeram sobre isso? A gente demora pelo menos 15 minutos de oração para desligar. Né? Aí não tinha visto essa parte. Olha, que importante. Quando a gente fez essa pesquisa, porque a gente vai orar, a gente desligar da terra, tem que ser pelo menos 15 minutos de oração. Aí a gente consegue desligar os problemas. Sair daquela agitação. Isso. Começa a orar, começa a vir preocupação. Isso. E a gente acaba a oração sabendo o que falou. Às vezes até repete o que tinha falado, porque se perde, né, na oração. Perfeitamente, é dessa forma mesmo, desse jeito. Então, o que isso revela sobre Jesus, né? Esse milagre. Como já foi dito, o milagre, irmãos, ele não é um fim em si mesmo. Sempre, qualquer um de nós que já passou, já recebeu um milagre, não é simplesmente acabou, fez o milagre e acabou. Aquilo reverbera, né? Aquilo tem uma consequência, aquele milagre ele tem um desdobramento na nossa vida, ou na vida daquele que está à nossa volta. Então o milagre ele nunca é um fim em si mesmo, sempre tem algo mais. E isso ele propicia o quê? Oportunidade de aprender mais sobre Cristo, sobre nós mesmos, sobre a nossa fé. E Jesus, quando entrou ali, e aquele centurião em Cafarnaum veio ali implorando, né, procurar Jesus, ele usa o seu próprio exemplo como soldado, né? Ele muito provavelmente, ao usar o seu próprio caso como um representante de Roma, ele estivesse sugerindo que quando dava ordem para um soldado ou para um decurião, por exemplo, ele o fazia a partir da autoridade delegada pelo imperador, por um César, né? De modo que se alguém não obedecesse ele, estava desobedecendo um César, estava desobedecendo o imperador de Roma. Então ali naquele lugar, ele era a autoridade, a palavra dele era a palavra do próprio imperador.
Então o centurião aplica esse entendimento a Jesus e dizendo, né, como ele ali naquele momento era o quê? O representante de Deus. A sua palavra, a palavra de Cristo, ela representava a palavra do próprio Deus. E hoje nós sabemos que isso é chover molhado, nós sabemos disso. Mas irmãos, naquele tempo, aquilo surpreendeu o próprio Cristo. O próprio Cristo ficou, olha, eu nunca tinha visto isso, nem aqui em Israel eu tinha visto alguém com tamanho entendimento, com tanta fé, né? Então ele admite a soberania de Jesus, demonstrando uma fé impressionante. E como disse o Senhor Jesus, né? O Senhor não precisa de nenhum ritual, o Senhor não precisa de intermediários, como tem determinadas denominações, né, que tem os intermediários para chegar a Cristo, chegar a Deus. Basta que o Senhor fale, né? Portanto, a autoridade dele é a autoridade de Deus, né? A palavra do Senhor é a palavra do próprio Deus. Por isso que Jesus ali naquele momento elogiou a fé do centurião. Ele pareceu ali penetrar profundamente, né, no conhecimento, na autoridade e soberania do Senhor Jesus, coisa que os israelitas ainda não tinham feito, ainda estavam analisando o Senhor. Aquele homem, ele sabia que a palavra de Cristo era o suficiente. Então, quando o Senhor diz, o centurião diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda, porque com uma palavra o meu rapaz será purificado, será curado. O centurião se aproxima, suplica, e a resposta de Jesus é surpreendente: eu irei curá-lo. Certamente aquele homem nem esperava que o Senhor falasse dessa forma, porque se nós lermos o texto, nós analisando friamente, fazendo uma interpretação de texto, nós podemos ver aí que o centurião, ele estava conversando e o Senhor cortou ele. O Senhor cortou ele, mas cortou ele de uma forma benéfica. Falou, não, eu vou lá, ele vai ser curado, eu vou curar ele. Por quê? O Senhor Jesus já sabia o que a intenção dele, o que tinha no coração dele, o que tinha na mente dele, e o Senhor não fez um questionamento, mas o que você tem feito ultimamente? Como que tem sido as suas atitudes? Quais têm sido as suas ações? O Senhor viu, irmãos, ali aquele momento, aquele homem deixando as pessoas que estavam em volta. Os irmãos não acham que tinha? Pergunta para o seu irmão do lado, você acha que alguém do lado ali criticou o centurião? Pergunta para o seu irmão. Com certeza sim, não é verdade? Aquele homem chega com toda a autoridade, aquele homenzarrão, né? Ali cheio de imponência, de repente chega ali, se humilha diante do Senhor. Alguém fala, o que esse homem está fazendo aqui? Olha só, vê se pode, dessa forma. Mas o Senhor Jesus conhecia tudo, o Senhor Jesus estava ali, observando cada atitude, cada pensamento, cada ação, e precisava mostrar quem ele era, por que ele estava ali. Então, da mesma forma acontece hoje, irmãos. No geral, as pessoas veem Deus como se fosse alguém que precisa ser convencido a nos ajudar, alguém que nós precisamos ganhar ele na conversa, né? Na conquista, e não é dessa forma, mas o Senhor conhece tudo, o nosso deitar, o nosso levantar, como está escrito lá se não me engano no Salmo, né? Antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, quando ainda éramos informes. Então o Senhor conhece nós. Então não adianta nós tentar levar o Senhor na conversa, né, tentar ganhar o Senhor, né, na humildade, né, como nós falamos no começo. Não, nós precisamos, quando dobrar o joelho, nos derramar na presença de Deus, abrir o nosso coração para Ele, falar, Senhor, o Senhor conhece a minha miséria, a minha incapacidade, a minha ineficiência, porque eu creio, irmãos, que ninguém aqui é melhor do que o outro, né? Ninguém aqui pode bater no peito e falar, não, eu não erro, eu faço, eu aconteço. Não, irmão, se o Senhor não estiver conosco, nós não somos ninguém. Uma prova foi Sansão, quando estava ali com aquela queixada da jumenta e matou mais de 1000, e de repente, quando acabou o último, né, que o Espírito do Senhor o deixou, porque não havia mais necessidade do Espírito de Deus estar nele ali, porque a batalha já havia terminado,
ele cai no chão e não consegue nem ficar de pé, e pede, pelo amor de Deus, me traga água. Essa é a minha tradução, né? Mas é mais ou menos isso que ele fala: me tragam água que eu vou morrer de sede. Ou seja, ele tinha feito tanto esforço físico com o Espírito de Deus nele, né, que ele havia gastado toda a sua energia, entende? Então, quando o Senhor saiu dele, irmãos, ele se viu ali totalmente incapaz sequer de ficar de pé. E é assim que nós somos, irmãos. Se o Senhor não estiver na nossa vida, coitado de nós, né? Então, nós precisamos estar aí sempre aos pés do Senhor. Então, muitos sermãos, irmãos, eles parecem retratar Deus como alguém relutante, né? Precisa ser vencido na conversa, mas isso é uma visão distorcida, pois a Bíblia Sagrada, ela revela o que? Um Deus generoso, que tem alegria em abençoar o seu povo, os seus filhos, e tem prazer em fazer o bem, em fazer um milagre, em operar uma maravilha. Ainda falava-lhe o centurião, quando Jesus, talvez o interrompendo, disse: eu irei e vou curar o seu moço, né? O que o centurião fez para merecer essa visita? Ele nem mesmo era judeu, ele precisava lembrar o que Deus era bom, e antes que peçamos qualquer coisa, o Senhor já está disposto a nos ajudar, a nos abençoar. Vamos ler capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 32. Porque os gentios procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Amém. Deus abençoe. Os irmãos entenderam? O Senhor já sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe dos nossos problemas, dos nossos anseios, de tudo que nós vamos passar. Um exemplo, né? Quando nós olhamos uma pessoa que às vezes no passado não foi uma pessoa de boa índole, e de repente ela se converte e vem para a igreja, tem uns que falam assim: não vai 3 meses, aí não dou 6 meses, isso aí não vai virar, né? Não vai vingar, porque o homem, a mulher, ele olha para trás, e o Senhor, irmãos, ele olha para frente, né? O Senhor conhece o nosso futuro, e Ele sabe como nos preparar para que nós tenhamos uma vida abundante. Então, nós precisamos ter o que? Uma revelação, irmãos, sempre profética. Ao passo que os filhos do reino, o Senhor Jesus disse, os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Jesus, cheio de graça, abre a sua boca e nos revela algo muito profundo sobre o caráter do seu reino. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nós não estamos aqui, irmãos, para passar medo em ninguém, até mesmo porque não somos crianças, né? Todos nós somos adultos e sabemos da nossa fé e da nossa conduta diante de Deus. Mas o que ele estava dizendo era justamente isso: os filhos, aqueles que têm a promessa, às vezes serão lançados nas trevas exteriores, né? Estão achando que vão entrar nos céus e não vão. E muitos que estão lá fora, muitos gentios, né, vão vir de um lado e vão vir do outro, e vão assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, sempre que Deus prepara, vamos abrir a nossa boca, anunciar o Evangelho, falar de Jesus Cristo e das boas novas de salvação. Porque, irmãos, Israel, até mesmo hoje, irmãos, em tudo isso que Israel está fazendo, lá, seja no Líbano, seja na faixa de Gaza, hoje ele estava vendo, parece que ele está querendo atacar o Irã, só está esperando, está definindo, ver se pode, está definindo, ver se ataca antes da eleição dos Estados Unidos ou depois da eleição dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos apoia eles militarmente, mandando armas e tudo mais, então tem todo um aparato. Mas os irmãos observam, eles se veem no direito, achando que é a nação eleita, escolhida, e de fato há uma promessa sobre eles mesmos, isso é inegável, mas eles se acham no direito de sair atacando e entrando e fazendo o que quer, né, e acha
que vai ficar dessa forma mesmo. Então eles, como nação, eles se acham merecedores do amor de Deus, ou quase que como Deus é obrigado a cuidar deles e guardar eles, porque Deus fez uma promessa lá no passado. Então, se Deus fez uma promessa, Deus tem que cumprir, porque Ele é fiel cumpridor das suas promessas. Só que o Senhor também, irmãos, às vezes, de vez em quando, Ele consegue, numa repreensão, né, fazer com que as pessoas enxerguem que está andando por um caminho tortuoso, um caminho errado. Precisa dar uma recuada e rever os seus conceitos, não é verdade? Então, irmãos, eles na verdade são descendentes, né, dos patriarcas, né? Logo se acham que estão garantidos. Mas, irmãos, nenhum de nós está garantida a nossa entrada no céu, tá? E mais uma vez eu digo, eu estou aqui colocando medo em nenhum de nós, porque não somos crianças. Mas, irmãos, a nossa entrada no reino dos céus, a nossa batalha para entrar nos céus é até o último dia da nossa vida. A palavra diz: quem for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então a nossa luta, ela é constante, é dia após dia, certo? É meditando na palavra, é lendo a palavra, é anunciando o evangelho, é dando um fiel testemunho, é cooperando na igreja, é ajudando ao próximo, é ajudando os pastores. E assim, irmãos, que nós vamos nos fortalecendo um ao outro e vamos, irmãos, crescendo como homem, como mulher, como família, como igreja, como comunidade. E o Senhor vai trabalhando de uma forma, irmãos, que o mal não para na nossa frente. Então, irmãos, uma coisa que é interessante: ninguém nasce cristão, irmãos. Ninguém nasce cristão. E ninguém é cristão por geografia ou por laços sanguíneos, né? Não é porque nasceu em Israel, naquele ponto do mapa, ou não é porque é filho, né, de pais crentes, né? Até mesmo porque Deus não tem netos, Deus tem filhos por adoção. Então cada um de nós, irmãos, precisamos correr atrás da nossa salvação, correr atrás da nossa coroa da vida eterna e estarmos sempre preparados, irmãos, para as lutas, para as batalhas, e tendo a certeza que o Senhor tudo fará na nossa vida. Então cada um de nós, irmãos, precisa tomar de fato essa decisão de seguir ao Senhor, de estar juntamente com Ele. O centurião aqui representa, nesse caso, os primeiros frutos das grandes multidões que o Senhor chamaria de raças, línguas, de povos e de nações, que até então, até aquele momento, eram considerados como gentios ou pagãos e assim por diante, né? E o Senhor está sempre pronto a derramar os seus dons para os fiéis de todos os tempos e de todas as localidades. Então, naquele banquete messiânico que ele disse, né, onde vai estar ali Abraão, Isaac, Jacó, haverá gente, irmãos, dos 4 cantos da terra. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, e nós precisamos de tempo em tempo parar e meditar sobre isso. Os irmãos já meditaram? Pergunta para o seu irmão do lado: você já imaginou um banquete no céu? Glória a Deus, né? Pessoal do nosso lado ali, Abraão, Isaac, Jacó, né? A gente sentado ali. Imagina que coisa. Hoje, irmãos, a princípio, parece que a gente sofre tão baque, né? Parece que foge a nossa compreensão, né? Que tipo que é a mesa? Que tipo é o ambiente? Nós precisamos, irmãos. Isso. Hã? Isso. Como que vai ser os talheres, os pratos? Isso é importante. Isso nos ajuda a fortalecer. Que a gente passa por essa aflição, essa luta, essa labuta toda que nós passamos aqui, e às vezes nós esquecemos de saborear um pouquinho, né, da essência, da doçura que é estar com o Senhor ali para toda a eternidade. Olha que coisa fantástica. Então, irmãos, os judeus, eles confiam muito nisso, no parentesco terreno, né, nos pais, na fé, na predestinação, né? Por isso que eles teimavam em reconhecer Cristo, né, como seu Senhor e Salvador, né? Mas nós venhamos a ter um ensinamento sobre esse milagre, né? Esse gentil, esse homem que não era digno
e nem merecedor de um milagre, ele nos ensina algumas atitudes e comportamentos que devem existir em todos nós. Esse homem, ele merece um reconhecimento, né? Ele está preocupado com o seu criado, como nós já falamos, né? Ele busca Jesus não em benefício próprio, mas para favorecer um servo, né? Naquela cultura o criado era uma coisa, era um objeto, era descartável, e algo que, isso aqui mexeu muito com o Senhor, irmãos, porque se nós analisarmos, o Senhor nunca fez um milagre, dos 35 que ficou registrado, o Senhor nunca fez um milagre em benefício próprio, nunca. Ele sempre fez em benefício do próximo, e esse aqui estava procurando o benefício para o próximo, e isso mexeu muito com o Senhor. E quando nós fazemos para o nosso próximo, isso mexe com o Senhor, tanto que ele disse: se enfermo fosse me visitar, estava nu, me vestisse, estava com fome, me desse de comer, estava na prisão, fosse me visitar. Então o Senhor, ele se comove com isso, irmãos, e nós precisamos ter isso em nós, irmãos. Ele teve sede, o Senhor Jesus teve fome, o próprio diabo: mas você não é o Filho de Deus, passar fome? Pega uma pedra dessa e faz virar um pão, ué. Você não é Filho de Deus? Você não é o bom? Mas ele não podia, ou não deveria, ou não quis, porque ele tinha que dar exemplo para nós. Irmãos, e quantas vezes nós olhamos para determinadas pessoas que só pensam em si, só pensam no dinheiro, na ganância, é incapaz de se sensibilizar com uma dor alheia, com um sentimento alheio. E nós, irmãos, de tempo em tempo o Senhor prepara e permite que às vezes aconteça, como um furacão daquele nos Estados Unidos, ou como uma enchente dessa no sul, ou como algo parecido, às vezes próximo de nós, para que o Senhor possa ver o que tem dentro de cada um de nós, ver o que tem no nosso coração. Mas o Senhor nos testa, o Senhor, Ele quer saber, quer que nós venhamos a dar provas daquilo que está dentro de nós. Uma prova disso, um exemplo disso, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ali a própria palavra fala: ele fez como que quem ia para mais adiante. Só queria saber se eles tinham aprendido, porque na multiplicação dos pães, alguém chegou e falou: Senhor, despede o povo, manda o povo embora, está longe, não tem cidade perto e o povo precisa comer. Ele falou: não, nós vamos alimentar o povo, nós não vamos despedir ninguém vazio. E ali então ele falou: vamos ver se esses discípulos aqui, vocês aprenderam alguma coisa, né? Naquela multiplicação. Fez como que quem ia mais adiante. Algum deles falou: Senhor, é tarde, o dia declina, fica conosco, come um pedaço de pão com a gente. Lembrando do que o mestre disse: não despeça ninguém vazio. E ali no partir do pão, o Senhor se fez conhecer. Irmãos, às vezes no partir alguma coisa com alguém, o Senhor se fará conhecer na nossa vida. O Senhor fará um milagre, o Senhor fará uma conversão, o Senhor fará com que alguém venha para a casa de Deus por intermédio de algo que você faça, mediante a sua conduta, que reflita o Evangelho de Jesus Cristo. Porque, irmãos, tem misericórdia, né? Mas tem casa de crente que só Deus na casa, os vizinhos tudo escandalizado, né? Mas não vamos entrar nessa parte, tá? Então aqui a busca por Jesus não era em benefício próprio, era para favorecer um servo. Ele poderia facilmente ter substituído, né? Mas ele viu ele como um ser humano. Isso demonstra que ele se preocupava com o outro, que o dinheiro que ele tinha, o poder que ele tinha, o respeito militar, ele não tornou ele insensível e nem frio. E que nós venhamos a procurar, irmãos, a nos livrar dessa insensibilidade e da frieza, onde o próprio Cristo fala: cuideis para que a vinda do Filho do Homem não seja no inverno, né? Seja na frieza dentro de cada um de nós, frieza dentro da nossa casa, frieza dentro da igreja, né? Que nós precisamos ser sempre aquecidos pelo fogo do Espírito Santo, da palavra de Deus. Então, isso aqui, irmãos, é que o Senhor Jesus foi tudo naquela conversa ali, aqueles
minutos ali, ou instantes ali, o Senhor foi fazendo uma leitura da vida daquele homem, tanto que ele falou, não precisa nem conversar, eu vou lá, vou curar ele, né? O Senhor cortou, ele falou, estou indo lá. Então, ali ele mostrou ser generoso e de um coração nobre, né? Que isso venha nos tocar intimamente. Então, quantas vezes a nossa busca pelo sagrado nos dá unicamente a condição, irmãos, de querer algo para nós mesmos, ou buscar algo que vá nos beneficiar. O nosso chamado, irmãos, não é para correr somente atrás de bênçãos, de bens materiais. Isso é nos dado gratuitamente. O Senhor querendo, Ele dispensa na nossa vida. O nosso chamado, como disse Paulo, é agradar ao próximo naquilo que é bom e edificante. É nós demonstrar o sentimento que nós temos de Cristo na nossa vida. E ele conclui dizendo que Cristo não agradou a si mesmo. Romanos capítulo 15, verso 2. O irmão que achar, pode ler esse lado da minha direita aqui, precisa ler um pouquinho também. Romanos capítulo 15, verso 2. Pode ler. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para edificação. Amém. Deus abençoe. Então, irmãos, isso aqui demonstra que nós precisamos ter uma boa convivência uns com os outros, demonstrando mansidão, humildade, que era tudo que o Senhor Jesus nos ensinou, tá? Entendendo, um dos problemas do nosso tempo hoje é que cada um quer buscar a sua bênção, quer buscar o seu milagre, a sua vitória, né? E isso às vezes não acaba nunca na nossa vida, porque nós vivemos numa constante, irmãos perdoam a analogia, mas é quase como um cãozinho correndo atrás da própria cauda, né? Não, eu vou, uma criança, né? Vou ter um filho e vou dar um bom estudo para ele, para que ele possa crescer, ter um bom trabalho, ganhar um bom dinheiro e assim por diante. Aquele menino cresce, né? Não, agora eu vou casar, vou ter meu filho, vou dar uma boa educação, para ele ter um bom estudo, e aí ele vai ter uma condição melhorzinha. E aí o filho casa e tem filho, e vai mais ou menos em cima disso, né? Aquele círculo vicioso de uma bênção, uma conquista, uma vitória. Só que assim, a gente compra um carro, dificilmente o nosso nível, né? Às vezes nós vamos comprar um carro zero, mas você compra um carro com 10 anos de uso, então, nossa, agora eu preciso correr para me comprar um carro com 5 anos de uso, né? Aí você conquista de 5 anos de, nossa, agora eu tenho que correr e me comprar um de 2 anos de uso, nossa, agora eu vou para o carro zero, agora eu consigo, né? E assim vai aquela busca que não termina nunca. E às vezes nós esquecemos de fazer uma visita, de tirar um tempo, né, na semana para fazer uma visita, de tirar um tempo para fazer uma oração de mais de 15 minutos, né, para nós nos desligarmos, né, de tudo à nossa volta. Nós esquecemos de tirar um tempo para fazer uma leitura da palavra de Deus, e as coisas vão passando na nossa vida, e quando a gente vê, o tempo de fato passou, né? Então, às vezes passa aí 15, 20 anos e a pessoa está naquela, né? Fazendo as campanhas apenas para si mesmo, correndo atrás de profecias, às vezes pulando de uma igreja para outra, que um fato, irmãos, que nos chama a atenção, hoje a igreja ficou quase como uma agência bancária, né? Vamos, os irmãos me entendam, não me levem a mal, mas você vai no banco, você abre uma conta no banco, aí você começa a fazer um relacionamento com o banco e uma aproximação com o gerente, na esperança de quê? De ter um empréstimo, um financiamento, de ter ali um limite, um cheque especial, um cartão e assim por diante. E aí você vai fazendo aquele relacionamento, e às vezes vai acontecendo alguma coisa e vai te favorecendo, mas de repente, às vezes aquilo que você quer, o gerente não faz,
Aí você fala, não, eu preciso procurar um outro banco, né? Aí você fala, o banco fulano, né, me parece que a taxa de juros é menor, quando você entra lá, você já tem um crédito, você já te dá um talão de cheque, já te dá um cartão de crédito, aí você sai daquele banco e vai para o outro banco. E às vezes na igreja, mas às vezes acontece muito isso também. Nós precisamos clamar ao Senhor para que nós venhamos afincar raízes, aprofundar as nossas raízes, estruturar na presença de Deus, reconhecer a liderança, respeitar a liderança, honrar a liderança, né? E esperar que o Senhor a seu tempo faça aquilo que é o desejo do nosso coração. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Então ele impressionou o Senhor Jesus, né? Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse-os que o seguinte: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. A ideia presente é que Jesus ficou tão impressionado com a atitude do centurião que soltou um amém, né? Então vamos falar amém? Amém? Glória a Deus, que a nossa fé seja assim, né? Inabalável. Então Jesus concorda, impressionado, esse aqui é o sentido, e emite de nossa parte emite da nossa parte uma pergunta, né? O que impressiona o Senhor Jesus? O que eu faço que impressiona o Senhor Jesus? Como nós falamos um para o outro, agora cada um vai falar para si, em silêncio, né? O que eu estou fazendo que está impressionando o Senhor Jesus? Que está fazendo o Senhor soltar um amém, né? Olha lá o meu servo, né? Olha lá a minha serva, veja como está me servindo, nesse tempo, nesse mundo, está me servindo, desviando do pecado, desviando da maldade, andando na luz do Evangelho. Olha lá o meu servo, olha lá a minha serva. Então aquele homem, irmãos, ele não impressionou o Senhor Jesus simplesmente pela sua capacidade, nem pelas coisas que possuía, mas pela sua fé autêntica e profunda. Ele não estava indeciso e nem confuso, mas ele estava cheio de confiança. Ele estava determinado, ele sabia o que ele queria. E que isso precisa estar em cada um de nós, irmãos. Que às vezes a luta é tanta, a luta é tamanha, que nós vamos lá em João Batista, primo do Senhor Jesus, viu o Senhor Jesus de longe, eles não cresceram juntos, se bem que a palavra do Senhor é muito resumida, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas não retrata ali a infância, dos 12 aos 18, a infância e a adolescência do Senhor Jesus, mas quando ele vê João Batista já adulto, vê o Senhor Jesus já adulto, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o Senhor Jesus dias depois vai batizar, ele fala: mas era eu que tinha que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim, né? E ali nós vemos tudo, a pomba vem, assenta no Senhor, uma nuvem paira sobre eles, um trovão, né? Um estrondo, e as palavras: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Dá para ter dúvida? Fala para o seu irmão do lado: você teria dúvida? Mas João, irmãos, quando bateu de frente com Herodes, Filipe, e Salomé instruiu a filha para pedir a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, e Herodes prende João Batista e promete decapitá-lo. Ele lá na prisão bateu a dúvida: será que tudo que eu fiz valeu a pena? Será que o que eu falei eu estava guiado? E aí ele chama 2 discípulos dele, fala: vai até Jesus, pergunta para ele se ele é ele mesmo, ou se nós vamos esperar outro. Bendito é o nome santo do Senhor. Isso é humano, irmãos, é humano. A dúvida, ela bate em nós. Mas quando eles chegam lá, o Senhor Jesus está num movimento, estava numa vibe, né? Fazendo milagre ali. E aí eles chamam o Senhor e falam: Senhor, só um pouquinho aqui, né? O João está lá, pediu para vir aqui, é o Senhor mesmo. Ele falou: não vou falar nada, você só testifica para ele o que você está vendo aqui.
cego andando, coxo, mudo falando, e o reino do céu sendo anunciado. Vai lá e fala para ele o que você viu aqui, se cumprindo as profecias do Antigo Testamento aqui nesse lugar hoje. Bendito é o nome santo do Senhor. A força e o ânimo voltou ali em João Batista. Então, irmãos, a dúvida ela vem. É por isso que nós batemos nessa tecla, por isso que o pastor reúne os irmãos aqui para a gente falar da palavra, é por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque nós precisamos estar unidos, imbuídos, meditando na palavra. Então, para nós termos essa fé autêntica, não estar indeciso, mas não sei, será? Parece que Deus faz só com o irmão, parece que é só aquele lá que conta a obra, parece que comigo as coisas demoram, tudo para mim é muito difícil. Não, irmão, sem confusão na mente, sem indecisão, confiante no Senhor, esperando no Senhor, uma fé inabalável, um desejo de servir a Deus independente do que aconteça, um desejo de ver o céu aberto, as portas do céu abertas. Bendito é o nome santo do Senhor. É assim, irmãos, que nós precisamos estar na presença do Senhor, e o Senhor estará sempre colocando algo novo na nossa vida. Então, que guardemos isso em nosso coração. A fé, irmãos, é aquilo que Deus mais busca em nós. Tanto que Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não busca grandes compreensões, pessoa inteligente, formado, nível superior, algo que tem um comércio, por que não? O Senhor busca em cada um de nós uma fé inabalável, tá? Aquele homem não sabia nada sobre as tradições judaicas, não sabia sobre os patriarcas, mas o coração dele confessava que Jesus era o Filho de Deus. Então ele tinha fé. Jesus disse para aquele centurião: vai e seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Bendito é o nome santo do Senhor. Que haja, irmãos, uma fé em cada um de nós aqui, que aquilo que você está pensando aí agora, nesse momento, que o Senhor possa fazer segundo a sua fé, segundo o desejo do seu coração. Então, naquela mesma hora, o servo foi curado. Esse centurião demonstrou uma fé espetacular na pessoa do Senhor Jesus, e por isso que ele pediu ajuda. Então, ele poderia ter ido na sinagoga, era muito mais vantagem, né? Não, eu tenho um certo nível, então vou procurar um rabino, uma pessoa instituída, né? Ou vou procurar os líderes judaicos. Mas ele não fez isso. Ele foi aonde? Ele foi até Jesus Cristo. Então ele respeitou e admirou aquele homem que falava de Deus, né? Então, como diz, Deus estando na nossa vida, irmãos, não precisamos de mais nada, né? O Senhor estando na nossa vida, isso é o suficiente para nós. Então nós precisamos sempre fazer essa reflexão, esse exame de consciência. Além disso, nós precisamos lembrar, irmãos, que os romanos tinham várias divindades, como nós já falamos. Eles não entendiam da religião judaica, mas ele confiava no poder do Senhor Jesus. Às vezes em nós, irmãos, falta a compreensão, é por isso até que estamos aqui estudando, né? Estudando o Evangelho. Às vezes nos falta essa compreensão, mas o que não pode faltar em cada um de nós é a fé no Senhor Jesus. Bom, então hoje os irmãos trouxeram as mesas. Hoje nós não trouxemos um exercício, um caderno de exercício, né, para escrever, mas nós vamos fazer uma dinâmica. Podemos fazer uma dinâmica? Nós vamos fazer uma dinâmica. Eu quero que os irmãos afastem um pouquinho as mesas para a gente fazer um pequeno círculo aqui. 2, 4, 6, 10. É um círculo de 6. Um círculo de 6. E fora do círculo de 6, outro círculo de 6.